engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Viçosa foi secretária de Desenvolvimento Agrário da Produção, Indústria e Comércio em seu estado, o Mato Grosso do Sul. Eleita deputada federal em 2014, reelegeu-se em 2018 quando assumiu a liderança da bancada ruralista. Indicada pelos integrantes da Frente Parlamentar Agropecuária, foi a primeira mulher escolhida para integrar o governo de Jair Bolsonaro. Desde que assumiu, vem tentando manter abertos os mercados estrangeiros para produtos brasileiros, como fez na recente viagem à China, onde conseguiu reverter a suspensão das importações de carne bovina. Ainda como parte desta missão, tem viagens marcadas para 4 países árabes nas próximas semanas. O Roda Viva recebe hoje a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro da roda hoje está a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook, também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com a ministra Tereza Cristina, convidamos Fernando Lopes, editor de agronegócio do Valor Econômico. Raquel Landim, repórter especial da Folha de São Paulo. Daniela Milanese, editora da agência Bloomberg. Bruno Blecher, diretor da redação da revista Globo Rural e comentarista da rádio CBN. E Chico Graziano, professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas. E somos acompanhados e supervisionados com desenhos feitos em tempo real pelo nosso super produtivo cartunista Paulo Caruso. Boa noite a todos, bem-vindos, bem-vinda, ministra. Um prazer tê-la aqui conosco, obrigado por aceitar nosso convite. Logo que anunciamos a sua presença aqui no nosso programa, recebemos centenas de mensagens aqui pelo Facebook, pelo Twitter, todos se referindo à questão do agrotóxico. Aqui são 121 agrotóxicos liberados nos primeiros meses do governo, alguns deles proibidos em outros países. O que a senhora diz para essas pessoas que estão preocupadas com o que elas estão comendo? Bom, é um prazer, Ricardo, estar aqui com vocês e já vamos entrar logo no tema, né? Isso. No tema dos venenos. Exato. Eu quero dizer que existe uma má informação do povo brasileiro, né, sobre esse assunto. Realmente foram liberados 142 e serão liberados mais agora. Como é que funciona esse processo? O Ministério da Agricultura, o Meio Ambiente e a Anvisa são os 3 responsáveis por receber, analisar e registrar ou não esses produtos. O que aconteceu no Brasil durante muitos anos? Esses produtos ficaram engavetados, esses registros ficaram engavetados. E só alguns foram liberados ao longo desses anos. A Anvisa recebeu, ano passado, um contingente de pesquisadores, inclusive da Embrapa, para ajudar nessa liberação, no governo passado. Ela mudou a metodologia, abrindo a sua gaveta, né, a metodologia do recebimento, não da análise. E ela viu que era preciso destravar essas moléculas. A grande maioria desses produtos, eles são genéricos. E que, na verdade, o que está acontecendo é uma quebra de patente que está se fazendo. Vários desses produtos já são usados no nosso país, largamente, só que estavam sob royalties de algumas grandes empresas, que depois de 10 anos, se não houver essa liberação para outras empresas fazerem essa manipulação dessas mesmas moléculas, eles ficam recebendo royalties aí por 10, 20, 30 anos. Então, o que está acontecendo hoje é a liberação, não se mudou nada, a lei é a mesma, a metodologia é a mesma, e quem dá a palavra final da análise, não do registro, mas da análise, é a Anvisa, porque a Anvisa faz o quê? A saúde pública. Então, ela diz, esse produto já passou pelo meio ambiente, já passou pela agricultura, esse produto
depois de todos os testes feitos, as análises feitas, ela disse ele pode ser usado ou não. Existe aí uma série de mitos sobre isso, inclusive causando hoje 120 pessoas perguntando sobre isso, um certo pânico das pessoas. Nós estamos consumindo agrotóxico no Brasil, entrou lá quem libera tudo. Não é isso, né? O que está acontecendo é realmente esta mudança de trabalho, que agora a Anvisa viu que ela fazia um mal para o produtor brasileiro, inclusive alguns produtos que podem ser usados em determinadas culturas e outras não. E esse é o maior medo, porque, de repente, eu não digo lá, os pesquisadores, olha, esse produto pode ser usado na beterraba, na cenoura, no não sei o quê, no feijão, e aí esses produtos são usados, acabam sendo usados sem nenhuma prescrição agronômica, que precisa quando eles são registrados para determinadas culturas. Então, na verdade, hoje nós estamos dando mais segurança à população do que antes. Então, esse pânico, isso é uma desinformação, né? Eu fico muito chateada, porque isso é contra o Brasil. Imagina se o Brasil não estivesse exportando para 162 países do mundo, que recebem e analisam os produtos que nós mandamos. Então, se nós não estivermos dentro dos limites de resíduos, que são os LRMs, internacionais, do qual o Brasil assina vários protocolos internacionais, nós não poderíamos estar mandando produtos para fora do país. Ministra, eu vou fazer uma rodada. Tema, não é por causa do tema. Então, vamos mudar, então. Obrigado. Começamos com você e depois seguimos por aqui. Ministra, realmente preocupante. A abertura do programa foi na mosca. Eu perguntei à minha rede do Twitter, que pergunta vocês fariam à ministra? E recebi 300 sugestões, metade agrotóxicos. Então, nós ficamos na seguinte situação, né? Ou nós estamos todos morrendo envenenados, ou existe alguma campanha que está sendo construída contra a agricultura do Brasil, porque... Eu não tenho dúvida disso. Entendeu? Está um pouco exagerado. Há problemas? Sim, há problemas. Vamos enfrentar os problemas. Todos sabemos, na aplicação no campo, existem intoxicações de trabalhadores, precisa ser enfrentado, etc. Agora, está um pouco exagerado isso. Me parece que realmente falta algum trabalho de informação, porque a dona de casa está um pouco aflita, sujeita a me parece, uma verdadeira campanha, sabe? Politicamente falando mesmo, contra a agricultura do Brasil. Parece isso? Olha, eu acho que é orquestrado, ela vem desde do ano passado, quando nós tivemos a comissão especial para se fazer a nova lei. A nova lei não tem uma linha que diga que você tem que usar mais agrotóxico ou deixar de usar. A nova lei, aliás, ela muda. Hoje, a lei atual, que é uma lei de 30 anos atrás, o que é que ela diz? Que entrando-se com o pedido de registro, você tem 120 dias para dizer se ele pode ser registrado ou pode ser usado ou não no nosso país. A nova lei, ela prevê 2 anos, né? E sabe em quanto tempo se liberava no Brasil isso? 8 anos. Estudos que foram já feitos lá fora, que precisam ser feitos aqui no Brasil com alguns atenuantes para o nosso clima, para os nossos solos, mas que são estudos que são feitos exatamente como vem sendo feito há vários anos. Tanto é que agora houve uma demanda por um produto que vai ser banido do nosso mercado. Agora, como é que a gente pode... O paraquat, em 2020. Como é que nós podemos banir um produto se a gente nem registra ele? Não chega nem a registrar. E outra coisa, o Brasil é o único país que nós temos uma campanha oposto. Porque uma molécula nova, mais moderna, se ela chega aqui e é registrada, claro, ela é mais moderna, ela é mais específica, ela tem, às vezes, o uso mais dirigido. Enfim, menos tóxica. Menos tóxica, tem de tudo. Então... Mas, ministra, a senhora sempre usa esse argumento, né, de que havia um represamento, de que essas moléculas são mais modernas. Só que muitos países no mundo estão trabalhando com o princípio da precaução. Na dúvida, não se utiliza. A gente teve o exemplo aí da rede sueca, Paradset, né, que anunciou um boicote a produtos brasileiros por conta dessa quantidade de agrotóxico. Será que o Brasil não deveria estar na mão contrária
não deveria estar reduzindo a quantidade de agrotóxico? A questão de reduzir, ninguém está induzindo a usar agrotóxico. Quando você tem os registros parados, né, você não dá oportunidade, por exemplo, primeiro, a Europa usa produtos bem diferentes dos nossos, dosagens diferentes, por quê? Lá eles têm uma coisa que o Brasil não tem, é um clima severo de inverno com neve que mata quase tudo. O Brasil não, nós somos uma fábrica de micróbios, de bactérias, de vírus, enfim, com a nossa luz e a nossa umidade, o Brasil, essas coisas andam muito mais rápido. Segundo, nenhum produtor rural usa qualquer uma dessas moléculas por usar. Ele usa, é igual remédio. Por que você toma um remédio e eu não tomo o mesmo? Aí eu lancei um remédio novo, então eu vou tomar porque é lançamento? Não, ele está lá na prateleira, o médico pode te receitar. Às vezes utiliza para aumentar o lucro, né, ministra? Não necessariamente. Mas ao contrário, se nós estamos dando a oportunidade dessas moléculas serem utilizadas genericamente, como genéricos, você está baixando o preço, o custo de produção. Eu digo lucro do produtor. Às vezes ele usa mais agrotóxico para ter menos carga e aumentar o lucro dele. Não necessariamente porque está seguro ou não. Não existe isso. O produtor rural, ele tem o grande problema que nós temos hoje, é a conscientização do pequeno produtor, que às vezes não leva em conta o que está ali na bula. Usar com luva, máscara, uma roupa mais grossa, manga comprida, enfim. Os EPIs que ele é obrigado a usar, muitos pequenos produtores não usam. Esse é o maior desafio que nós temos no Brasil, é conscientizar, educar o pequeno produtor para que ele não seja contaminado. Você pode ter certeza que no seu prato, no meu prato, dos meus filhos, do meu neto, não existe resíduo a mais do que pode ser colocado. É claro que pode acontecer acidentes. Eu agora voltei da China. Aqui no Brasil, você nunca ouviu falar de uma empresa que houve vazamento nessa área. Lá na China, fecharam 1000 agora. Por quê? Eram empresas que não tinham a segurança que as empresas brasileiras têm nesse quesito de agroquímicos. Ministro Fernando agora. De qualquer forma, para complementar, ministro, quer dizer, exatamente para a gente ser o Brasil uma agricultura tropical, nós temos um mercado de agrotóxicos de mais de 10 bilhões de dólares por ano, é o maior mercado do mundo, disputando com os Estados Unidos. E nós estamos diante de um movimento global, que não é só brasileiro, pedindo a redução do uso desses agrotóxicos, né? Ou campanhas específicas contra agrotóxicos específicos, como a gente está vendo nos Estados Unidos agora, com todas as ações contra o glifosato, por acaso, o herbicida que a gente mais usa aqui no Brasil. Tem o caso da rede europeia, que proibiu a compra de produtos por causa de agrotóxicos e tudo mais tal, e a gente vê em vários países, principalmente da Europa, essa campanha. Como o Ministério da Agricultura, que estratégia a gente pode ter para navegar contra uma pressão que vai ser cada vez maior? O que se pode ter para aproveitar melhor os nichos também que se abrem no mercado de alimentos internacional, seja para orgânicos, seja para alimentos convencionais? Como é que o Ministério está pensando isso? Quer dizer, barrar, por um lado, a pressão e incentivar os produtos que estão ganhando força com a mudança dos hábitos alimentares da população? Olha, o Ministério da Agricultura registrou nesse último ano, vamos falar um ano atrás, de um ano para cá, 47 ou 42 bioinsumos, que são os mais novos orgânicos que a gente tem aí, né, para proteger contra insetos, contra vírus, nematóides, enfim, uma série de coisas. Mas o que acontece? Isso vem muito lento. Nós estamos abrindo tudo que é possível. Agora, a pesquisa precisa levar esses produtos que também têm problemas de toxidez se mal usados, né, de contaminação de água, de lençóis freáticos, enfim. Então, o Ministério da Agricultura, ele trabalha com todas essas alternativas. E à medida, eu tenho certeza que o produtor rural, se você disser a ele, não tem um novo produto aí, orgânico, para você usar e não mais o glifosato, ele vai usar. Agora, o glifosato, ele é de contato, ele não é utilizado na planta, ele é utilizado para matar, para dessecar. A agricultura tropical foi feita em cima de quê? No plantio direto, porque antes nós revolvíamos terra com arado, com grade, enfim, era uma coisa
muito atrasada para os nossos solos. A Embrapa descobriu, ao longo do tempo, essa agricultura tropical, que é um sucesso no mundo. Tanto é que o Brasil ocupa 18 milhões de hectares 2 vezes, os mesmos 18 milhões 2 vezes, graças à utilização desse bendito glifosato. Né? Agora, o agricultor, isso é muito caro, é um dos insumos mais caros que ele tem. Deve ser o terceiro custo dele. Se ele disser para ele, olha, tem uma coisa melhor que você vai passar, que é menos tóxica, ele vai usar, e mais barata também, porque é muito caro isso. Hoje essas indústrias se juntaram, nós estamos na mão de 3, 4 grandes grupos no mundo. Né? Então, o produtor rural, ele usa agora, ele é consciente, cada vez mais. Onde nós temos problema com os pequenos, eu volto a dizer que, inclusive, nós vamos fazer agora uma medida provisória para que os sindicatos rurais, enfim, as associações, treinem cada vez mais o pequeno agricultor a se cuidar e também como ele vai passar esses herbicidas, que, se passarem de maneira certa, o risco é muito pequeno de contaminação. Bruno. Ministra, eu concordo com a senhora, existe muita desinformação, existe muito mito em cima disso, mas a gente está vendo que existe uma preocupação muito grande, né? A gente até vê, por exemplo, nas feirinhas de orgânicos, o crescimento dos empórios orgânicos aqui, lá fora. Existe uma preocupação mundial com essa questão dos agrotóxicos e principalmente aqui no Brasil. Agora, a gente vê também, por outro lado, a senhora estava falando dos bioinseticidas, dos controle biológico, né, do controle biológico. Não está muito ainda... A gente não podia acelerar um pouquinho mais a liberação desses produtos? Por exemplo, a gente vê no São Francisco, no Vale São Francisco, onde se produz frutas, muitos produtores estão trocando os agrotóxicos por esses controle biológico, inclusive fazendo fábricas de inseto, né, para combater o inseto que combate o outro inseto e tal, por pressão não só dos supermercados, dos importadores, até porque eles estão tendo problema já com polinização, né? Eles já têm problemas com morte de abelhas, e a polinização é muito importante para a fruticultura. Não seria o caso da gente acelerar? Para a agricultura toda, mas para a fruticultura também. Não seria o caso da gente acelerar isso, acelerar a liberação desses produtos mais, vamos dizer, seguros? Olha, no que diz respeito ao Ministério da Agricultura, nós não seguramos nada disso. O que a pesquisa manda vem sendo analisado, estudado, manda-se para o meio ambiente e para a Anvisa, e isso é liberado assim que feita todo o protocolo exigido para a liberação. O que nós precisamos, talvez, seja mais pesquisa para isso, né? A Embrapa está trabalhando nisso? A Embrapa está trabalhando nisso, mas tem muitas instituições também de pesquisa privada que também vêm trabalhando. Tem grupos de agricultores trabalhando com isso, tem grupo de associações aí ligadas à soja ou algodão que tem trabalhado com isso. Até porque, às vezes, é mais barato, né? Você pode fazer na sua própria propriedade, com um método adequado, né, que você pode fazer essa multiplicação e você soltar. Tem o caso aí das vespas, da cana-de-açúcar, que é muito importante, inclusive utiliza-se muito as mulheres do campo, porque você dá emprego a elas, você também faz a parte social. Enfim, tem muita coisa nova sendo feita. Agora, você criminalizar a agricultura brasileira, você está ajudando os nossos concorrentes lá, dizendo que o Brasil usa indiscriminadamente esses produtos. Agora... É com isso que eu não posso concordar, entendeu? É que os nossos concorrentes estão agradecendo cada vez mais lá fora, enquanto essa campanha é feita lá e aqui dentro, hoje, de uma maneira muito forte e não verdadeira, né? É essa a minha indignação. Ministra, agora a Daniela, que ficou por último aqui. Seria a primeira. Oi, Daniela, desculpa. Ministra, a economia brasileira vive um mau momento, né? O PIB caiu no primeiro trimestre, estamos até com risco de voltar para a recessão, e o PIB agro não consegue mais carregar a economia do jeito que fez por vários anos, né? A gente também vive uma desaceleração na China, o preço das commodities já saiu do pico. Eu queria saber da senhora uma perspectiva para o PIB do setor neste ano e nos próximos, como que a senhora vê?
Olha, isso tudo na agricultura é muito dinâmico, né, e muito rápido. Hoje mesmo nós tivemos uma mexida grande aí nas commodities. O assunto China e Estados Unidos, que não se resolve de uma maneira definitiva, né, fica vai e volta, isso pode ajudar o PIB da agricultura brasileira. Agora, eu não vejo que... eu acho que você não é nenhuma... eu não sou ufanista desse assunto de dizer a agricultura carrega o Brasil. Carregou, mas eu não acho isso bom. Eu acho que quem carrega o Brasil deveriam ser todos os setores. Infelizmente, a agricultura, nesses últimos anos, coube a ela essa parte e ela fez com maestria, né? Até, vamos dizer assim, o produtor rural ele teve pouco apoio de subsídios, como tem na Europa, que se subsidia tudo. Os Estados Unidos agora mesmo, tem gente que vai ganhar seguro para não plantar, porque a janela ficou curta de plantio por causa de enchentes, enfim, outros acidentes lá. Mas eu não acho que a agricultura vai deixar de ser o motor da economia pelos próximos 3, 4 anos. Eu acho que a agricultura continua a crescer, ela teve realmente, as commodities tiveram lá um ápice e hoje elas caíram um pouco, mas eu não vejo como a China parar de importar soja, mesmo com a peste suína, né? O Brasil o Brasil hoje ele continua e vai crescer a exportação de milho brasileira, né? Então, eu acho que nós ainda temos um espaço na agricultura bom, mas precisamos aproveitar esse momento, talvez, de um pouco mais de aquietação nesse setor e agregar valor aos nossos produtos. A senhora deu uma boa deixa agora. Vamos falar sobre o Plano Safra? Amanhã é o Plano Safra, né? Que novidade, que boa novidade que a senhora traz para a gente. O furo. Está todo mundo atrás de um furo. Olha, nossa... O que dá para adiantar? Eu não posso contar para vocês antes do presidente, que ele vai lançar lá com ele. Eu vou dizer a vocês que a gente vai trazer novas ferramentas de crédito para o grande produtor, para que ele consiga captar dinheiro mais barato lá fora, trazer para aqui para dentro, poder investir mais, investir em boas práticas, enfim, ter talvez prazo maior e juros um pouco menores do que nós temos hoje para poder continuar investindo na sua produção. Ministra, essa questão dos juros, né? A senhora mencionou um tipo de mecanismo para trazer dinheiro lá de fora. Quando a gente conversa com as pessoas do setor, uma grande preocupação é a questão dos juros. Como a gente teve uma queda da taxa Selic, hoje as linhas de crédito rural não seriam tão benéficas assim, poderiam trazer queda de rentabilidade, principalmente para o agricultor que está aí mais longe, né, dos portos, pessoal da soja lá do norte do Mato Grosso do Sul. A minha questão é a seguinte, tem como o governo resolver isso, ou o governo até deveria resolver isso? Porque, na verdade, essa equalização está acontecendo porque o juro básico da economia caiu, né? Como é que a senhora enxerga essa questão? Olha, para você baixar juros, é o mercado que tem que baixar os juros. O que o governo faz? O governo tira um recurso do Tesouro para fazer a equalização dos juros, entre o juro de mercado e o juro que cabe na agricultura. Com esse problema fiscal que o Brasil vive hoje, nós não conseguimos fazer esses recursos do Tesouro serem maiores do que o ano passado, né? Isso eu já disse, o PLN4 passou com 10 bilhões para a agricultura para equalizar. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos democratizar mais, né, esse dinheiro com um juro menor para que ele chegue mais aos pequenos e aos médios produtores. Por isso, buscar novas ferramentas de trazer recursos, internalizar recursos de investimento com juros mais adequados, né, mas não tão baixos quanto esses que o governo coloca, para o grande produtor ter também um pouco mais de recurso. Porque o recurso que o grande produtor toma do Banco do Brasil, enfim, dos bancos públicos, esse recurso equalizado, ele nunca foi suficiente para fazer essa grande safra que o Brasil tem. O grande produtor, ele sempre acaba tomando um pedaço pequeno e depois ele vai às tradings ou às revendas de insumo para se financiar através da soja, da sua safra que vai ser colhida.
Então, nós fizemos um plano safra possível, o melhor que se foi possível. Eu quero aqui dizer que nós tivemos uma boa vontade enorme, tanto da equipe da economia, quanto do Banco Central, para achar caminhos para que a gente não achatasse. Se não tinha sido, rapidinho, só para ela, eu ia perguntar se não tinha sido o contrário, se o viés liberal da equipe da economia não tinha, na verdade, trabalhado contra a liberação desse dinheiro. Para minha surpresa, não. É claro, a economia sabe do que representa hoje a agricultura e o agronegócio para o Brasil, para a economia brasileira. Então, eles não vão fazer isso imediatamente. É claro que o ministro Paulo Guedes, ele é liberal, ele não escondeu isso de ninguém. Quem votou no presidente Bolsonaro já sabia que o ministro Paulo Guedes era o ministro da Economia, né? E ele sempre foi liberal ao extremo, mas ele entende perfeitamente que nós precisamos passar um período de transição. E algumas coisas nem poderão ter transição. Por exemplo, o leite. O leite é um assunto que não é só econômico no Brasil, ele é social, né? Então, nós não podemos, de uma hora para outra, não tem, vamos abandonar o leite, cada um se vire ao seu bel prazer. Não é assim. Então, existe uma comunicação hoje muito boa com a equipe do ministro Paulo Guedes, e a gente conseguiu construir um plano safra que eu confesso a vocês que eu tinha medo que ele não fosse esse que nós vamos lançar amanhã. Desculpe, então, ministra, a gente vai passar para um rápido intervalo agora. Voltamos em alguns minutos com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. É só um instante, aguarde. Estamos de volta com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ministra, voltando ainda à questão dos agrotóxicos, que é de grande interesse para o nosso público aqui e para o público do Chico Graziano, o Chico e a senhora falaram de propaganda externa, falando do Brasil, mas é o Instituto Americano, Instituto Nacional do Câncer americano, que fez um estudo profundo, desde 1993, que apontou vinculações dos diversos pesticidas com o aumento de câncer e outras doenças entre os agricultores. Aqui no Brasil, algumas pesquisas foram feitas também, não tão profundas, que vinculam pesticidas com o agricultor, que é o mais atingido nessa história, aumento de cânceres, diversos tipos de câncer, em lugares que maior compras de pesticidas, maior aplicação de pesticida. Isso também não preocupa a senhora? É claro que preocupa a todos nós. Nós não temos, ninguém é insensato, né, de achar que você pode liberar geral, usar o que você quiser. Agora, existem muitas pesquisas e pesquisas, né? Quando você conversa com determinados doutores, professores, alguns dizem, olha, nós não achamos nada significativo para dizer que realmente você tem um número maior de câncer. Aí você tem outra linha de pesquisa que diz isso. Eu acho que a gente tem que ser prudente. Primeiro, cumprir o que está na bula do agrotóxico, do pesticida, né? Utilizá-lo da maneira mais correta. E aí, por que eu digo para você que a nossa preocupação hoje é com o pequeno? Porque realmente ele tem o contato, ele não conhece, ele desconhece as prescrições. Às vezes não tem a proteção. Não tem a proteção e ele acaba usando e ele acaba se prejudicando. As grandes propriedades hoje, se você for, você vai ver que geralmente esse é um serviço que está sendo até terceirizado. Vem uma pessoa toda paramentada, com todo o EPI necessário, é um tanque enorme que passa, tem horário de passar, você não pode ter vento, porque você pode ter deriva, ir para outra propriedade ou pegar uma outra cultura, você tem o horário do fim da tarde, que é para passar. Até outro dia eu li uma coisa muito interessante, que com as leis trabalhistas brasileiras, nós passamos a usar esses produtos fora do horário, porque o
você não podia deixar a pessoa a mais na propriedade, entendeu? Naquele horário. Compatibilizar com a lei trabalhista. Exatamente, que isso então é eu li isso agora há poucos dias. Eu tenho me dedicado a esse assunto. Agora, dizer para vocês que essa histeria toda, porque nós temos que ter cuidado. O Brasil trabalha com o princípio do perigo e não da análise de risco e precaução. O princípio do perigo, ele é muito mais rígido. Se nós fôssemos trabalhar com a metodologia que hoje tem na Europa, nós teríamos liberado muito mais produtos do que a gente tem liberado hoje. Então, é para vocês verem como existe aí uma contradição, né, no que se fala. Existe muita gente falando muita coisa que não conhece. Eu não sou doutora nisso, apesar de ser engenheira agrônoma, não é minha área, né, mas eu tenho... estudei muito na época da nova lei, para ver a nova lei, que ela traz o princípio da precaução e ela traz análise de risco. Ela não é a do perigo. A lei que está sendo, que foi aprovada somente na comissão especial e que não passou ainda. E nem sei se vai passar, né? Isso agora está lá com o Congresso para ele decidir. Que é uma lei muito mais moderna do que a lei que está aí hoje. Então, a lei foi atacada por ela ser moderna. Então, olha o contrassenso. A lei que nós temos hoje e que está vigente, ela tem muito menos cuidados do que a lei que foi feita e que está lá no Congresso para ser votada. Ministra, o Fernando queria fazer a primeira pergunta, depois vai para o Chico. Só retomando, ministra, a questão do Plano Safra, a senhora usou a palavra transição, acho que muito bem colocado. Nós estamos diante de uma transição de política agrícola no Brasil que não está começando agora, já começou, inclusive, nos últimos anos, com o aumento dos recursos a taxas livres, né? A gente já teve um aumento flagrante, vai ter de novo um aumento agora e queda de subsídio para grandes produtores, mais subsídios ali para pequenos, para poder manter um certo equilíbrio. Agora, nessa transição, o setor entende que é fundamental a política de seguro rural, né? E a política de seguro rural no Brasil, ela é um problema há muitos anos. A gente não consegue os recursos, nem aqueles prometidos para se fazer seguro. Juros livres sem seguro é taxa no céu, o cara não toma, o produtor não vai tomar o crédito, né? Quer dizer, então, é preciso que o seguro acompanhe isso. Então, as perguntas são duas. Primeiro, R$1 bilhão de fato estão garantidos? Segundo, aliás, são três perguntas. Segundo, como garantir a previsibilidade da liberação de recursos do governo para o programa de seguro? E terceiro, como estimular o mercado de seguro privado também, que a gente tem sido muito pouco acessado, todo mundo muito dependente desse subsídio, né? Então, nós temos uma realidade, menos de 10% da nossa produção é segurada, contra 90% dos Estados Unidos, e a gente agora, com mais taxas livres, precisa de mais seguro. Como fazemos? Primeiro, eu sou uma defensora, desde o primeiro dia lá no Ministério, que esse assunto está sobre a minha mesa sendo discutido. Nós temos uma equipe técnica hoje que só trabalha seguro na Secretaria de Política Agrícola. Nós temos conversado com a iniciativa privada, tentando entender o que é que eles precisam para poder fazer seguro rural no Brasil. Onde estão os gargalos? Por que a gente não consegue fazer? Nós estamos mudando o zoneamento agrícola, o ZARC aí de algumas regiões e algumas culturas, para que o seguro possa ser colocado lá, porque tinha alguns erros aí de concepção. Esse ano eu tenho a garantia, né, o ministro Paulo Guedes garantiu, o presidente anunciou em Ribeirão Preto, 1 bilhão. Nós tínhamos ano passado 440 milhões para o seguro, para a subvenção do seguro. Esse ano é 1 bilhão. E o ministro Paulo Guedes, ele gosta desse assunto, ele acha que esse é o caminho que nós temos que perseguir. E nós estamos de comum acordo, o Ministério da Agricultura e da Economia, que a hora que a gente tiver, o ano que vem, se Deus quiser, mais 1 bilhão, né, nós vamos ter mais gente assegurada pelo seguro e que nós vamos ter juros baixando. Porque qual é o grande problema da agricultura para se financiar? Nós temos um tempo muito curto, estou falando do custeio, não do investimento. O produtor rural dá a sua propriedade como garantia, então o banco tem garantia real. Tudo bem que o banco não quer, não é interesse dele ficar com a fazenda de todo mundo, mas ele tem garantia real caso aquele produtor não consiga pagar a sua dívida. Então, o seguro, ele vem, eu acho que cada vez mais nós vamos trabalhar com esse seguro e ir aperfeiçoando. E trazer empresas de fora também, brasileiras e de fora, para fazer esse seguro,
principalmente para culturas, a maçã, ela é altamente dependente de seguro, né? Algumas frutas aí são altamente dependentes desse seguro. Se não tiver, é muito difícil, é um risco maluco você plantar. Então, eu acho que nós tivemos um ganho esse ano, esse 1 bilhão é garantido, né? Eu até penso em fazer uma conta separada do Ministério da Agricultura, né, para que esse dinheiro realmente fique lá e seja utilizado. Enfim, nós estamos trabalhando e esse é um ponto fundamental enquanto eu estiver no Ministério da Agricultura, porque eu acredito que essa é uma das boas soluções para a agricultura brasileira. Chico. E para a pecuária também. Ministra, na montagem do governo, o então presidente eleito cogitou de fundir as pastas da agricultura e do meio ambiente e ter um superministério. Bom, acabou não acontecendo isso, mas de qualquer forma o Ministério da Agricultura ficou mais forte, ficou quase o superministério, que pegou a pesca, florestas, que mais? Agricultura familiar, INCA, reforma agrária. Acho que até os índios foram, acho que saíram agora. Saíram para a justiça. Enfim, o Ministério da Agricultura se tornou realmente um ministério mais forte e algumas atribuições que então estavam sendo executadas na área pública pelo Ministério do Meio Ambiente passaram à agricultura, como especialmente a questão do gerenciamento de florestas do Serviço Florestal Brasileiro. A minha pergunta é como é que está a relação da agricultura com o meio ambiente? E, mais especificamente, o governo, pelo lado da agricultura, está pensando em alterar o Código Florestal? Não, não existe isso. Isso é um outro desentendimento proposital para fragilizar o governo, que esse governo vai desmatar tudo. Não se mudou uma regra. O Código Florestal está lá. O que aconteceu agora e que tinha o cadastro, o CAR e o PRA, é porque você participou, você conhece bem o Código Florestal, você sabe que tem o próximo passo, que é você fazer o programa de recuperação ambiental. Esse programa, todo mundo que aderiu, a grande maioria dos produtores aderiram ao CAR, né? Tem, acho que 10% que não aderiu e que são pequenos e não conseguiram fazer porque tem problema de regularização fundiária, tem uma série de vícios de origem lá que vieram vindo que eles não conseguiram. O Estado brasileiro não conseguiu dar, principalmente aos pequenos produtores, entrarem nesse programa que é o maior cadastro ambiental do mundo, né? 5 milhões e 400 e tantas mil propriedades. Então, o Código Florestal ele continua sendo seguido, ele é bom. O produtor rural entende ele. O que o produtor não quer são abusos, que às vezes existe de uma fiscalização que não tinha uma regra, um protocolo, que o fiscal chegava lá, ele tinha um entendimento, tinha um entendimento, um outro fiscal ia lá, tinha um outro entendimento. Então, o que nós precisamos fazer hoje, primeiro, é importante para a agricultura brasileira obedecer o Código Florestal, está dentro do que se preconizou com esse Código Florestal. Hoje, todo mundo cuida de nascente, as pessoas têm preocupação em retirar. Agora, tem aqueles que não são produtores, são transgressores da lei. E isso são desmatadores, são contrabando de madeira. Isso é ilegalidade, que o agricultor brasileiro não compartilha isso. Ministra, mas o projeto... Só um minutinho, Bruno. Vamos aprofundar essa questão do desmatamento, que eu acho que é super importante, né? O presidente Bolsonaro disse que vai editar uma nova MP, uma medida provisória do Código Florestal, porque a que tinha sido editada expirou. Eu tenho duas dúvidas a esse respeito. Primeiro, se é constitucional você editar duas MPs seguidas, praticamente seguidas, sobre o mesmo tema. E a segunda é o seguinte, exatamente o que essa MP que ele vai colocar vai propor? Ela vai propor que quem mais prazo para quem desmatou replantar, porque é exatamente essa questão do replantio, né, que é uma das coisas mais importantes hoje, ou ela vai propor uma alteração de parâmetro que, na verdade, faça que se precise replantar menos. Não. Essa questão é sensibilíssima para a agroindústria, porque pode gerar todo tipo de barreira lá fora. O que essa MP vai propor? Raquel, essa MP, ela simplesmente propôs o seguinte: quem fez o CAR e teve um prazo para fazer, ele tem que passar um passo adiante. Qual é o passo adiante? É o PRA.
O que é o PRA? Explica um pouco esse do projeto de recuperação ambiental. É Perfeito. que você vai lá e diz assim, olha, eu na minha propriedade tenho tanto de mata, de reserva legal, tenho tanto de APP e preciso compensar, não tenho tudo. Então, eu fiz uma autodeclaração e disse que falta alguma coisa na minha propriedade. Quem fez o CAR e não falta nada, está ok. Continua a vida, segue a vida. Quem faltou, quem tinha alguma coisa para fazer, tem que entrar neste programa de recuperação ambiental. Ele vai lá e diz, olha, eu vou plantar ou eu vou compensar em outro lugar. Ele dá o que é que ele tem que fazer, o que ele tem de errado e o que ele tem que fazer, o que ele não está conforme, né, com a nova lei e o que ele tinha que fazer para frente. Então, esta medida provisória, quando ela foi concebida lá no governo Temer, era simplesmente porque não se fez o PRA para você poder caminhar, dar este passo à frente e realmente fazer o que é preciso, né, na recuperação do meio ambiente, você tem que ter o seu CAR, que é o cadastro analisado. Porque o CAR, ele é autoinformativo, você vai lá e se autodeclara, ele é autodeclaratório. Certo. Então, você tem que dizer, olha, eu vou plantar, eu vou fechar uma faixa para recuperar a mata nativa, eu estou fechando o meu córrego, o meu rio, para recuperação. E o Estado tem que olhar aquilo e dizer, estou de acordo, pode fazer, é isso mesmo. O Estado brasileiro não tinha condições de fazer essa verificação. Então, o PRA precisou ser estendido. Então, essa medida provisória ela veio para fazer a extensão desse prazo para que os estados, porque aí é um problema estadual, né? Quem faz essa análise é cada estado então, da União. É uma extensão do prazo para que os governos estaduais possam avaliar o que o produtor está se propondo a fazer. Nós entregamos, todo mundo entregou o CAR e não teve a devolutiva. Então, de 5 milhões e 400 mil propriedades, tem estado que fez 200, tem estado que fez 2.000, tem estado que fez 1.500. Então, você tem um cadastro que ele precisa ser analisado e precisa dizer, não, segue em frente, você tem que recuperar. Muitos produtores já estão fazendo isso, sabendo da necessidade, porque você tem um prazo para isso. Você não recupera uma floresta, um cerrado em 1 ano, em 2 anos. Você precisa de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, dependendo da situação. Então, isso era só para estender para que os estados... E agora, nós estamos pensando muito seriamente em a União, entendeu? Pegar todos esses CARs e trazer para análise, porque arrumar lá um Big Data lá e fazer isso tudo. Então, o que nós estamos... essa medida provisória, ela foi proposta para isso. Colocaram um monte de penduricalho lá, mas que foi retirado agora. Essa nova medida provisória, ela não fala, ela fala só do CAR, porque as pessoas têm que passar para esse passo. Então, você tem que dar um tempo para que os governos estaduais possam fazer essas análises e autorizarem ou dizer para o produtor, você está conforme, porque daqui a pouco isso tudo vai travar. Ministro Bruno. Trava crédito, trava uma série de situações. Voltando à questão do desmatamento, na medida que o ministro do Meio Ambiente começa a afrouxar a fiscalização, que o senador Flávio Bolsonaro lança um projeto de lei contra as reservas legais, né? Diminuindo as reservas legais. Isso daí não aponta para o contrário, vamos dizer assim, para... Bom, primeiro, o projeto de lei não é do Flávio Bolsonaro, é de um senador do Amapá, se não me engano. Márcio Bittar, e ele assinou junto. Segundo, o parlamentar faz o projeto de lei que quer. Se ele vai ser aprovado ou não é uma outra coisa, tem que haver consenso e voto para ele ser aprovado. Terceiro, né, eu acho que o ministro Ricardo Salles ele não está afrouxando nada. O ministro Ricardo Salles está fazendo uma grande fotografia, um diagnóstico no meio ambiente e ele tem que seguir regras e leis. Gente, nós temos o Código Florestal, infringir lei é crime. Como é que um ministro pode infringir a lei? A não ser que ele queira sair de lá criminalizado. Ele não está fazendo isso. O que ele está fazendo é colocando algumas coisas nos devidos lugares.
eu converso muito com o ministro Ricardo Salles. Nem tudo que eu peço para ele, para a gente verificar em conjunto, ele pode aceitar. Ele diz, olha, está a regra aqui, Tereza, não tem como fazer. Então, a gente segue a lei, nós temos seguido a lei. É claro que a lei, de vez em quando, ela tem trazido... como é que eu diria? Ela tem sido muito mais rigorosa com o agro, com o campo, do que com a cidade. Ninguém fala dos desmandos, ninguém fala do que hoje a cidade, o lixo da cidade, as sacolinhas plásticas que voam por aí, os rios que passam, ninguém fala disso. Porque só o agronegócio hoje é criminalizado. Toda hora está nos jornais. E é o agronegócio que está derrubando a floresta amazônica, não está derrubando a floresta amazônica. Quem está derrubando a floresta amazônica, eu já disse aqui, são pessoas que vão lá, é contrabando de madeira. O produtor rural, ele segue a lei. Quem está lá tirando sem uma licença, vai tirar uma licença ambiental e ver quanto tempo leva, quando você tem direito a ela. Eu não estou dizendo na floresta amazônica, não, mas em outros biomas. Você tem lá 20% da sua área que você não pode utilizar. Você já desmatou 70%, você tem 10% para desmatar. Você leva 8, 10 anos se conseguir uma licença ambiental para desmatar. E corre o risco de... É crime e você tem multas altíssimas. Então, o produtor rural, a não ser que ele seja o irresponsável, ele vai transgredir a lei. Eu conheço muito pouca gente que faz isso. Ministra, agora Daniela aqui tem uma pergunta. Agora, ministra, o Brasil precisa aumentar a área de produção na Amazônia, considerando que tem milhões de hectares em áreas degradadas que podem ser usados para lavoura. A gente precisa ir numa área tão sensível? Olha, eu acho que isso é uma coisa que o país tem que decidir, né? Eu acho que nós temos aí, por isso, a tecnologia. E eu disse aqui, acho que eu disse aqui quando eu comecei a minha fala, que nós temos 18 milhões de hectares que nós colocamos sobrepostos à produção dele todo ano, né? Nós utilizamos na safra de verão e depois na safra de inverno, fazendo uma produção colossal. Eu acho que a gente tem tecnologia para isso. E nós temos que olhar o mercado também. Será que a gente abrir indiscriminadamente, plantar... Nós temos mercado para isso lá fora? Para commodities? Será que... Então, eu acho que isso tudo precisa de bom senso e precisa uma política realmente de Estado para que a gente decida o que o Brasil quer. Eu, lá no Ministério da Economia, estou tentando transformar uma parte da Conab numa área de inteligência estratégica para o agronegócio, para dizer o que pode plantar, o que vai plantar e vai custar mais caro retirar, entendeu? Para a gente começar a ter números no Brasil e dizer, e orientar o produtor. Olha, você planta isso que vai, esse ano tudo indica que vai ser bom. Você não plante, olha, nós estamos com excesso de produção no mundo, estamos com estoques aí de milho, de soja. Então, a gente precisa começar a fazer uma estratégia inteligente para o produtor, para ele também ter essas informações, para ele poder fazer a tomada de decisão. E abrir novas áreas também está dentro dessa estratégia. Fernando. Ministro, uma das maiores tradings do mundo, uma americana, na semana passada, na sexta-feira, quinta ou sexta-feira, anunciou que está adiando o seu compromisso de não comprar soja de área desmatada do Cerrado, que era um compromisso que ela tinha firmado, que tinha que acontecer até 2020, ela está adiando isso por 10 anos, porque não vai ter condição de fazer isso até o ano que vem. Ou seja, durante mais 10 anos, ela está assumindo o risco, então, de que alguma coisa de área de Cerrado vai ter, né? O foco dela, inclusive, é o Brasil. De todo mundo, o foco é o Brasil e é o Cerrado. Isso se indica, por um lado, primeiro que não são todos os produtores, infelizmente, ainda que a maioria seja, não são todos os produtores que levam isso a sério, infelizmente. Segundo, essa empresa não será a única. Outras empresas assinaram esse compromisso, adiando para 2030, o que dá para fora um sinal ruim para nós e traz um holofote aqui para o Cerrado que talvez a gente pudesse evitar. O que é possível o governo fazer para fiscalizar esse desmatamento do Cerrado que, infelizmente, continua acontecendo? Ter mecanismos de fiscalização temos modernos. Fiscais, por exemplo? Nós temos que usar satélite, não temos. Hoje, para fazer a fiscalização, o Brasil é um país continental, né? É muito difícil você dizer, seria utopia dizer que a gente consegue fiscalizar tudo. Mas eu acho que dentro do possível, sim. O CAR,
eu acho que é um bom, se você conseguir verificar, se você conseguir analisar, né, compilar esses dados e você saber exatamente o que está acontecendo, você hoje tem muitas ferramentas muito modernas para você poder fazer essas análises, mas isso precisa de recursos. Desculpe, ministro, a gente tem que ir para mais um rápido intervalo e já voltamos com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Só um instantinho, fique aí. Estamos de volta para a entrevista com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ministra, ainda estávamos falando da questão dos plantadores do Cerrado. Um amigo meu, fotógrafo, esteve agora no Pantanal, fez uma exposição recente e recebeu muitas reclamações sobre a questão do assoreamento do Pantanal. Muitos pescadores, inclusive, reclamando da ausência de peixes e os pantaneiros, que são grandes produtores de bezerros no Brasil, reclamando que as suas fazendas foram inundadas por causa do assoreamento, por exemplo, do rio Taquari. Então, a gente está vendo que os plantadores lá do Planalto não estão cuidando bem dos rios, das nascentes e estão deixando o rio assorear. Um processo que duraria, vamos dizer, 100 anos, está acontecendo em 5, 6 anos. Não, eu acredito que seja fazendo, inclusive, do seu pai. Não sei se eu conheço bem o problema há muitos anos, isso não é uma coisa nova, isso já devia ter sido trabalhado. Nos anos 70, com aquela vontade de se abrir o Brasil, de abrir novas fronteiras agrícolas, realmente houve vamos dizer, não se conheciam as técnicas que hoje a gente tem. Uma delas é plantio direto, que o glifosato vai acabar. É gradear. O que acontece? Você acaba carreando areia para dentro dos rios, né? Os prefeitos que não fazem as estradas levantadas, passam a patrol e vão fazendo verdadeiros leitos de rio que acabam caindo nos rios propriamente dito, e aí causando assoreamento. E o Taquari é um desses desastres, infelizmente. Mas eu tenho aí uma boa notícia, o ministro Ricardo Salles está colocando recursos aí de multas, de reconversão de multas no Taquari, para começar um projeto que há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, começou-se a falar desse assunto, tinha um grande programa com o Banco Mundial, que nunca saiu do papel, e que agora nós vamos começar a fazer no Taquari, no Parnaíba, fizemos lá agora o lançamento lá em Goiás, e esses recursos ainda não são o que nós precisamos, mas já são 100 milhões para começar um grande estudo e fazer curva de nível, levantar as estradas, fazer um programa de microbacias lá nessa região. E aí tem que ver como é que vai desassorear o rio Taquari, que realmente já tomou mais de 1 milhão de hectares da planície pantaneira. Ministra, eles têm razão. Sobre a Amazônia, voltando à questão da Amazônia, por que não se cria um projeto nacional, com apoio até dos governos de fora, Noruega e tal, para a Amazônia, produtos da Amazônia, um selo para a Amazônia? Vamos vender açaí, dendê, cana não, todos os produtos que tem lá. Borracha. Palma. Temos uma série de produtos, alguns produtos produzidos pelos índios. Dendê não é da Amazônia. Dendê não é da Amazônia, mas temos até cacau, né? Porque tem café agora sendo produzido na Amazônia. Por que não fazer? Tem que dar uma desmatadinha. Lá em Rondônia, né? Por que a gente não tem um projeto para a Amazônia, um projeto grande, de vender a Amazônia de uma forma sustentável para o mundo? Olha, eu acho que tem várias iniciativas, elas precisam se agrupar e fazer disso um grande projeto, né? Mas já existem, a gente tem recebido várias companhias, várias... Inclusive o Fundo Amazônia tem feito isso. Né? Para poder fazer um grande projeto para a Amazônia. É o que eu disse, é uma decisão que o Estado brasileiro tem que tomar. O que ele quer fazer com a Amazônia?
Agora, eu acho que nós temos que discutir saudavelmente, em vez da gente ficar nesse embate. O que a senhora gostaria de fazer com a Amazônia? Eu gostaria de fazer com a Amazônia isso, fazer um grande projeto sustentável, né? Nós temos muitas coisas, mas não é só fazer projetos onde hoje não se chega lá na ponta. Nós temos que pensar também nas pessoas que moram na região amazônica. Acho que a primeira definição é saber o que é Amazônia e o que é Amazônia legal, porque tem duas coisas que são completamente diferentes, né? O que é o bioma amazônico e o que é a Amazônia legal. Separar o bioma amazônico, né? E a gente tem que dar condições para essas pessoas que estão lá, porque você vai no Amapá, você vai em Roraima, você vai... É um desastre, é uma pobreza. O Estado, se não é a União manter esses estados, as pessoas lá não viveriam. Então, eu acho que tem que fazer grandes zoneamentos econômico-ecológicos, né, para saber o que é que pode fazer lá e disso aí fazer grandes programas, que não pode ser um só. Acho que eles vão ter que ser segmentados para cada estado daquela região que hoje sofre muito porque nós precisamos ter Zona Franca de Manaus para sustentar aquela região. Nós precisamos ter uma série de incentivos para que as pessoas continuem lá. E lá mora muita gente. Então, eu acho que programas precisam ser feitos. O Bruno perguntou o que fazer com a Amazônia. Eu também gostei da pergunta e também estou interessado. Mas eu vou fazer outra pergunta. O que fazer com a nossa reforma agrária, ministra? Está parada a reforma agrária, como falaram, hein? Quais são os números? 88 milhões de hectares de terra distribuídas. Toda a safra brasileira que bateu um recorde agora foi colhida em 64 milhões. Ou seja, esse país distribuiu mais terras em programas de reforma agrária do que toda a área cultivada do Brasil e colhida na safra de grãos. Sem contar cana-de-açúcar, café e etc. Né? São quase 1 milhão de famílias. Quais são os planos? 1 milhão de famílias, 1 milhão e pouquinho. O que fazer? Como botar isso para funcionar? Qual que é a ideia do governo? Vai dar um título, vai titular esse pessoal para eles virarem produtores? Vai ficar... Como resolver? Olha, esse é um outro grande problema que o Estado brasileiro tem. Né? Porque distribuiu-se aí 88 milhões de hectares e se você tiver... Eu até arrisco dizer que se você tiver 15% dessa área que produz de maneira econômica e viável, né, para quem está lá, eu acho que a gente não chega a isso. Infelizmente, porque é dinheiro do brasileiro, de impostos nossos. O INCRA hoje é a maior imobiliária do mundo, eu imagino que seja, e não tem como fazer, colocar aquelas pessoas dentro da cadeia produtiva, das mais variadas cadeias produtivas. Nós estamos fazendo um levantamento, porque o cadastro ele não bate coisa com coisa. Nós temos aí uma série de lotes, acho que são 200 mil lotes vazios, né, que estão desocupados, né, dentro dos mais variados assentamentos e que precisam ser ocupados. Então, tem que fazer um reordenamento disso tudo. Agora, nós temos que fazer isso dar certo. Eu acho que tem que dar o título àquele que tem direito. Aquele que está lá, que mora naquele lote, que produz alguma coisa, mesmo que seja para subsistência, né? Aqueles que ainda não produzem para ter uma vida melhor, eles precisam ganhar o seu título e decidir o que querem fazer. A reforma agrária deu 10 anos, né? Depois de 10 anos, se tivessem cumprido, ter a moradia, luz elétrica, pasmem, a maioria não tem água. Não tem água encanada, que era uma das propostas de se fazer, está na lei, está na legislação. Muita gente não tem água ainda para usar, nem para utilização própria e nem para a sua criação. Então, eu acho que o Brasil tem que fazer agora nós estamos fazendo lá um mutirão para resolver esse cadastro, para poder titular o máximo possível daqueles que estão dentro da lei e que podem receber esses títulos. Ministra Daniela, agora. Ele é da questão da Amazônia, do Fundo Amazônia, ministra. O que a senhora acha das propostas do ministro do Meio Ambiente para mudanças no fundo, como indenização a proprietários de terra, e se a senhora acha que a gestão tem que continuar com o BNDES? Olha, esse não é um assunto que eu entrei profundamente nele. Eu acho que tem correções a ser feitas, sim.
eu acho que você tem uma maneira de você conservar, você dar condições a quem está conservando poder fazer essa preservação. Então, eu acho que tem muita coisa para ser feita nessa área, né? Acho que o ministro tem razão em algumas coisas que ele está batendo aí. Tem muitos projetos que ficaram só no projeto, nós precisamos chegar lá. Precisa fazer refazer as áreas de preservação. Então, esse recurso tem que chegar lá no produtor e ser cobrado dele as ações que ele tem que fazer, né? E não ficar só em projetos. Tem muito projeto bonito que não sai do papel. Então, eu acho que o ministro está olhando um por um e ele quer efetividade nesses recursos. O Fundo da Amazônia ele é importante, mas ele também não pode ser um cabresto para o Brasil, né? O Brasil tem que decidir as suas políticas, né? E se o Brasil acha que tem que preservar a Amazônia, está lá no Código Florestal. A não ser que a gente mude o Código Florestal, vá para o Congresso, faça tudo de novo, levou 10 anos para ser feito, para chegar nesse modelo, né? Nós temos que achar uma maneira de quem está lá no campo poder ter condições de preservar. Porque se ele não tiver condições, isso realmente vai ter problema, porque ele vai abandonar. Mas os principais participantes do fundo não querem mudanças, né? Querem... Pois será que 1 bilhão para o Brasil, para uma Amazônia inteira, é tanto dinheiro assim para poder o Brasil ficar tendo que dar satisfação toda hora? Eu acho que tem que ser em conjunto, numa mesa, o diálogo e o Brasil dizer, olha, isso é importante, vamos fazer isso, querem colocar dinheiro aqui, vamos fazer juntos. Agora, vir de lá para cá políticas que nem sempre são as políticas que o Brasil quer, eu acho muito complicado. Raquel. Ministro, eu queria falar um pouquinho de política comercial e política externa. O setor agrícola vem acumulando aí algumas batalhas com o chanceler Ernesto Araújo, né? Primeiro a gente teve a transferência da embaixada para Jerusalém, que acabou não ocorrendo, mas foi o suficiente para provocar uma enorme confusão com os nossos clientes aí nos países árabes. Depois a gente teve o chanceler falando que não ia vender a alma para vender carne, vender soja para a China. E eu queria saber a sua opinião, a senhora que vem atuando aí como bombeira dessas confusões todas, como é que a senhora avalia a postura do Itamaraty em relação à agricultura brasileira? Acho que o Itamaraty não conhecia bem a agricultura brasileira, agora conhece, né, esse governo. Eu tenho conversado muito com o ministro Ernesto, tenho viajado com ele. Nós entramos agora num bom entendimento, mostrando a importância de alguns mercados para o Brasil. Uma coisa é você ter um problema de geopolítica. O Brasil não é isso. O Brasil hoje é um país que precisa ter acordos comerciais com muitos países, porque produzimos muito e não conseguimos utilizar aqui dentro. Nós já nos bastamos e temos que mandar mais para fora. Então, a gente tem tido aí, com a China agora, eu estou indo, depois da manhã, quinta-feira, eu estou indo para Roma, para a FAO, para votar no candidato chinês, acordado com o presidente Jair Bolsonaro, com o ministro Ernesto, né, porque é bom para o Brasil. Então, nós vamos votar no candidato chinês, não sei se ele ganha, mas conseguir, numa reunião lá no Chile, agora, há 2 semanas atrás, que os nossos parceiros, com exceção do Paraguai, que não tem relações diplomáticas com a China, que todos nós vamos votar unidos pelo candidato chinês, porque é bom para a nossa região, né, para o hemisfério sul. Então, eu acho que no início de governo, talvez cada um falou muito o que pensava, mas agora nós estamos pensando juntos, é uma equipe e nós estamos jogando a favor do Brasil. Fernando, ministro. Não, ministro, é uma questão importante. A gente vem de governos, né, de fracassos em acordos bilaterais, né? Então, a gente estava acostumado a negociar em bloco, os resultados que a gente conseguiu com isso são questionáveis. E o setor reclama muito que o Brasil não consegue fechar bons acordos bilaterais, o Brasil tem dezenas de negociações em andamento, não consegue fechar, é vulnerável muito vulnerável a fechamento de mercado por questões sanitárias, muitas vezes, fechamentos que demoram muito tempo para abrir, é o caso agora que nós estamos vendo nos Estados Unidos com a carne bovina, por um motivo, né, quer dizer, dos mais bobos ali, já tem 2 anos que o mercado está fechado, a gente não consegue reabrir. Enfim, o pessoal está pedindo agilidade, o setor pede agilidade.
a agricultura tem que trabalhar junto com o Itamaraty nesse ponto. Já dá para a gente ter um pouco mais de agilidade para eventualmente abrir mais mercados de produtos brasileiros ou evitar fechamentos mais longos? Eu acho que sim. Eu quero dizer que na minha gestão, pelo menos nesses meses que eu estou à frente do Ministério, nós temos conseguido vitórias muito importantes para o agronegócio na abertura de mercados. Nós tivemos aí os Estados Unidos, nós tivemos lá na viagem do presidente Bolsonaro, nós abrimos o trigo para os Estados Unidos, que desde a rodada do Uruguai em 1970 e alguma coisa, nós prometemos e não cumprimos essa cota. Então, nós abrimos, ela é para todos os países, não só para os Estados Unidos, ela é erga omnes. E nós, com isso, conseguimos também que os Estados Unidos voltassem a ter boa vontade com o Brasil. Eles estão aqui fazendo numa missão de fiscalização para que a gente reabra novamente o nosso mercado de carnes para os Estados Unidos. Agora, o Brasil ficou muito grande nesse setor. Ele tem que entender que é uma via de mão dupla esse mercado. Não dá para exportar 88% da soja nossa para a China e dizer para a China, ó, só 10% aí do que nós exportamos nós vamos querer trazer de vocês. Então, isso é o mercado de mão dupla e eu acho que a gente está aprendendo isso, né? Nós temos agora União Europeia-Mercosul, que está há 20 anos numa mesa de negociação. Nós estamos com o Itamaraty lá trabalhando, estudando o assunto. Ele deve ser resolvido agora até o final desse mês de junho. Será muito importante para o Brasil e para os outros países do Mercosul, para a Argentina, para o Uruguai também. Ministra, entrando nessa questão do acordo Mercosul-UE, a gente já tem alguns sinais de que o Mercosul deve ceder bastante aí, abrindo mercados industriais, principalmente no automotivo. Mas até agora ainda não vi nenhuma sinalização clara de que os europeus também estão dispostos a ceder na agricultura. Eles vão melhorar a cota, que já é cota, né? Já não é mercado livre. Mas eles vão melhorar a cota para carne, vão melhorar a cota para etanol, vão incluir açúcar finalmente ou não? Tudo isso está na mesa de negociação. Existe hoje uma boa vontade. Tem muita gente que está há 20 anos nesse assunto. Eu sou novinha nesse assunto, tem poucos meses que eu estou nesse assunto. Mas quem está trabalhando, principalmente os diplomatas que participaram sempre disso, acham que nós estamos realmente muito... Dessa vez, ou vai ou acaba esse acordo, né? E a pauta da agricultura realmente é mais difícil, porque nós temos aí, daqui para lá, o etanol, o açúcar, que eles já puseram na mesa, já aceitaram uma negociação, agora nós estamos pedindo mais, eles querem menos, e essa negociação vai até o final, quando se bater o martelo. Eu acho que dessa vez a chance é muito grande de se fechar esse acordo. E assim, tem livre comércio, né? Tem algumas coisas que eles querem, alguns produtos eles querem livre comércio, tem outros que têm cota. O ideal, né, o Brasil ainda não pode se dar ao luxo em alguns produtos de liberar geral, mas tem um tempo de transição. Então, para chegar ao mercado para se chegar ao livre comércio, tem aí 15 anos, né, de prazo de adequação para vários segmentos, para que eles possam, nesse tempo, se ajustar para passar. A senhora já teve alguma sinalização de cota maior na agricultura? Porque o que a gente escuta da indústria é o seguinte: não, nós vamos ceder muito e não vamos ganhar nada em troca, porque o governo é liberal, o governo quer abrir a economia brasileira. Não, nós estamos avançando bem e digo para vocês que eles também estão tendo, é claro que eles jogam muito mais pesado, né, que o nosso bloco, eles são mais pesados que o nosso bloco, e o assunto sensível para os dois blocos é a agricultura, não tenho dúvida. Eles querem proteger e continuar subsidiando a agricultura deles e nós também. Mas nós estamos aí caminhando, eu acho, que para um acordo que, se não for o melhor para a agricultura, eu acho que ele vai ser bom, mas que ele vai ser bom no todo. Como é que a senhora vê o subsídio? Desculpe, Bruno, a gente tem que ir para o intervalo agora e a gente começa com você no próximo bloco. A gente volta num instante com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Só um minutinho, retornamos já já.
Estamos de volta para a nossa entrevista com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ministra, estávamos conversando aqui no bloco anterior sobre esse infindável assunto das negociações com a União Europeia e o Bruno Blecher queria fazer uma pergunta. Eu queria aproveitar que a Raquel falou sobre o liberalismo do Paulo Guedes, que é um governo liberal, né? E a senhora é ministra da Agricultura. A agricultura sempre foi muito altamente subsidiada, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Afinal, a gente está produzindo comida. Como é que a senhora vê o subsídio? Olha, na Europa tem subsídios excessivos, eu acho, né? Lá eles estão diminuindo porque não aguentaram pagar. Uma vaca na Europa, há uns 10 anos atrás, ganhava 800 euros, sei lá, 800 francos, né? Antes da União Europeia. Eles vieram diminuindo porque é impossível se pagar isso. E esse é o grande problema que nós temos hoje. Apesar dos subsídios serem grandes ainda, o Brasil é altamente competitivo em relação a carnes, em relação a aves, em relação ao açúcar. Enfim, então, é claro que a gente incomoda muito eles. Agora, eles também estão percebendo que eles também precisam abrir algumas coisas, né? O Brasil é um grande mercado, nós temos aqui 210 milhões de pessoas, não é? É um mercado que não é desprezível para ninguém, né? Então, eles querem também mandar coisas para cá. A Argentina hoje quer muito um acordo, eles têm produtos também para trocar com a União Europeia, o Uruguai com menos vontade. Mas, enfim, o nosso bloco hoje tem um apetite maior para fazer esse acordo. Mas é claro que se eles também, a queda de braço for muito grande, nós não vamos fazer de novo. Ninguém vai prejudicar o seu país, né? Existe vamos dizer assim, um clima melhor, mas cada um vai continuar, vai ceder só naquilo que também não seja um desastre para as suas economias. Mas a senhora agora contra qualquer tipo de subsídio? Não, eu não sou contra o subsídio. Eu acho que tem áreas que precisam ser subsidiadas, de alguma maneira. Né? Pode não ser o subsídio na veia ali, como eles dão lá, mas você precisa... O setor do leite no Brasil é um desses, que a gente precisa arrumar esse setor, né? E você, com políticas públicas, não deixa de ser algum tipo de ajuda, mas você precisa, alguns setores ainda não conseguem caminhar sozinhos. Eu vou seguir na pista. Uma vez, né? O que preocupa tanto nesse setor, ministro? Do quê? Já a segunda vez que a senhora cita o leite nessa entrevista. Porque é uma cadeia... O que preocupa tanto? Porque tem muito pequeno produtor e eles hoje sofrem muito com isso. Por quê? Os grandes estão ganhando dinheiro, porque tem tecnologia, tem qualidade, né? E os pequenos, nós temos só 4 municípios no Brasil que não têm atividade leiteira. Então, você vê o tamanho e a importância desse segmento, muito mais até social do que econômico. Então, é um assunto. A Argentina tem muito leite, produz... Enquanto nós temos 1.200.000 pequenos produtores de leite, a Argentina tem 30 e poucos mil. Nunca conseguiu ser competitivo, né, ministra? Foi protegido por sobretaxas durante muito tempo, nunca conseguiu exportar direito. A gente tem que ficar insistindo nisso? Você quer que faça o quê? Acabe com os pequenos produtores do leite? Eles vão viver de quê? Tem muita gente que vive do leite, mas nós precisamos achar. Nós precisamos exportar, precisamos fortalecer esse setor, sim, né? Agregar valor, fazer mais queijo, e alguns vão ter que sair fora, tem que ter um ajuste nesse setor. Eu não sou a favor de dar a vida inteira, você dar subsídio ou ajuda a ninguém, mas você tem que primeiro fazer um ajuste para depois você desmamar. Não adianta você dizer, não, eu vou liberar geral e você não dá condições daquele segmento, pelo menos uma parte dele sobreviver. Nós vamos importar todo o leite? Eu queria voltar a insistir nesse assunto talvez do liberalismo, mas numa questão que anteriormente estava sendo discutida, que é a questão das nossas exportações. O Brasil é uma economia muito fechada e Paulo Guedes e a equipe de Paulo Guedes fala sempre muito disso, historicamente sempre falaram. O Brasil tem uma abertura da economia brasileira de 25%. Isso tudo? Que é menos do que isso. Somatória de exportações e exportações dividido pelo PIB. É muito pouco. As outras nações, o Chile é 41%. A Coreia é de 60%. A China já está beirando 60%. Significa o quê? Significa que o Brasil terá que se abrir mais para o exterior.
vamos botar aqui o dedo na ferida. O Brasil é um grande exportador, mas se você pega carne do Brasil em relação ao mundo, nós estamos caindo. Com certeza. O Brasil exporta muito, mas em relação à exportação total, mesmo exportando muita soja, muito isso, o Brasil perde fatia no mercado internacional. Ou seja, o Brasil deveria ter, não lhe parece, uma política muito mais decidida de apoio às exportações. E para isso, obviamente, vai ter que abrir importações, porque todo país faz isso. Não dá para ficar, né? Como você falou, não havia, né, só unilateral, vende tudo e não compra nada. Não seria o caso? Quer dizer, será que o Ministério da Economia, o Paulo Guedes, será que eles são receptivos à ideia? Será que eles enxergam que o agronegócio pode ser uma solução para realmente esse país ir para frente? Eu não tenho dúvida que ele enxerga isso. Eu acho que a gente está discutindo de maneira muito mais firme esse assunto para chegar a um denominador comum. Nós precisamos abrir, não tenho dúvida disso, que a economia brasileira é muito fechada e ela precisa ser aberta. E o Paulo Guedes quer isso. O que nós estamos fazendo agora é que as equipes estão dosando essa abertura, para ver em quanto tempo, quais são os setores prioritários, enfim. Mas existe essa conversa e essa conversa é muito intensa neste governo. Ministra Daniela. Ministra, a China enfrenta um problema sanitário seríssimo com a peste suína, com efeitos fortes, né, sobre o setor. Queria, se a senhora pudesse fazer uma avaliação do impacto para o setor agro como um todo, porque se de um lado se abre a perspectiva de vendermos mais carne para lá, também pode ter um efeito sobre a venda de soja. O que pode acontecer? Olha, Daniela, você está certíssima, é um problema gravíssimo e a gente não conseguiu ainda, a gente sabe que ele é grave, que vai durar muito tempo, mas a gente ainda não conseguiu fazer essa medida do que é que vai atrapalhar os grãos. Quanto à carne, eu não tenho dúvida. Se o Brasil, nós estamos agora discutindo um novo protocolo com a China, sanitário, a China tem grande interesse em aumentar aves, suínos e principalmente bovinos das nossas exportações do Brasil. O que é que nós estamos avaliando? Porque eles também têm grande interesse em colocar recursos aqui de investimento para se produzir aqui, porque ninguém sabe lá quanto tempo, é um vírus, quanto tempo e aonde ele foi parar. A gente já sabe que tem 15 países e agora apareceu, se não me engano, na Polônia, né? 8 mil porcos também com a doença. Isso se alastra muito rapidamente, principalmente no sistema deles de produção, onde pequenas propriedades que não são como as nossas granjas no Brasil comerciais, elas são muito adiantadas. Lá também, mas lá eles têm um contingente enorme de pequenas propriedades, que foi onde isso se alastrou muito rapidamente. Agora, a gente pode produzir mais aqui. Então, eu não sei se a soja brasileira vai ter uma queda muito rápida, né, porque eles falam que vão recuperar em 5 anos, eles começam a recuperar. E que o ano que vem, eles já aumentam novamente 2% sobre a produção atual deles, que era de 700 e tantos milhões, e que baixou aí para metade disso, 50%. Fernando. Ministra, nesse processo, inclusive, de ampliação das exportações para a China, né? A gente recentemente viu a senhora muito descontente com os frigoríficos, né? Os frigoríficos não estavam conseguindo se entender na lista que apresentam. Há 2 associações, uma que representa só grandes, a outra que representa grandes e médios, não se entendiam, não entregavam documentação correta, enfim. Aparentemente, pelo descontentamento da senhora, eles estavam confundindo mais do que explicando, não é isso? Eu queria saber se foi isso mesmo, como é que anda a relação com esses grandes frigoríficos hoje e se é comum esse tipo de desentendimento ainda com a iniciativa privada no nível que nós vimos com os frigoríficos. Olha, eu queria dizer para você que é o setor que mais trabalho dá, né? Mas eu quero também dizer que depois das nossas primeiras conversas duras, que o setor se harmonizou. Hoje as escolhas são feitas por eles. O Ministério da Agricultura não tem que escolher nada. O Ministério da Agricultura tem que dizer, a planta A, B, C, D, E
estão aptas ou não estão aptas. Agora, eles têm que dar condições ao Ministério de dar essa garantia lá fora. Porque quando eu falo com o governo chinês não quer que o frigorífico A ou B dê a garantia, ele quer que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil chancele esse certificado de que eles estão aptos. Então, depois de um ajuste, vamos assim dizer, está todo mundo aí conversando, todo mundo colocando, é claro que você não consegue agradar a todos. Por quê? Nós temos uma lista enorme de gente querendo exportar para a China. A China hoje é altamente compensador o preço da carne bovina para a China e de aves também, suínos. Então, todo mundo quer, mas não está todo mundo apto. Então, estamos caminhando. E com os frigoríficos? Por que dá tanto problema? Essa pergunta. Ministra, aproveitando aí a deixa do Fernando sobre os frigoríficos, esse setor problemático, eu queria falar um pouquinho de Operação Carne Fraca. A gente sabe que essa operação teve muitos problemas, né? Disse que salsicha brasileira tinha papelão, que é um absurdo, mas ela revelou um problema grande no setor, que quem acompanha o setor sabe, que é o pagamento de propina pelos frigoríficos para os fiscais do Ministério da Agricultura, seja para trabalharem por mais tempo, seja para liberar carne no fim de semana ou para outras coisas menos republicanas, vamos colocar assim. O Joesley e o Wesley Batista, na sua delação premiada, admitiram que isso acontecia, ficaram de entregar uma lista aí de fiscais, mas até agora a gente não viu nenhum expurgo, a gente não viu nenhuma atitude no Ministério da Agricultura para tirar esses fiscais, para limpar o sistema. O que está sendo feito? Tem muita coisa sendo feita. É que isso é uma coisa que é feita de uma maneira muito interna, reservada, porque você abre PADs, né, que são lá os processos administrativos, e você tem que provar a culpa. Nós não temos ainda nenhuma lista, não recebemos ainda, isso provavelmente está ou com a Polícia Federal ou com o Ministério Público Federal, e o Ministério ainda não recebeu. Mas já não devia ter chegado para vocês, ministro, tem 2 anos a delação dos Batista. Não chegou. O que eu quero dizer para você é que a gente tem conversado muito, quando o Ministério da Agricultura hoje é o primeiro ministério que teve um departamento de compliance, né? Hoje nós temos lá, aumentamos esse departamento e a gente vem acompanhando. Por quê? Porque é fundamental a credibilidade, né, que o Ministério da Agricultura tem que passar para os países com quem nós temos acordos bilaterais ou acordos em bloco. A senhora cogita fazer uma autoinspeção? Cogito. Então, eu ia perguntar, nesse contexto, faz sentido, vai ser aceito com credibilidade por países importadores? Quer dizer, a gente teve muita confusão com fiscalização no Brasil. Nesse momento, aumentar a responsabilidade dos frigoríficos, será que vai ser uma coisa boa para a imagem do país? A senhora disse que está sendo feita muita coisa aí num sistema low profile, né? Não é low profile, não. O que foi feito? Não é low profile. Existe um número de quantos fiscais aí perderam o emprego? Eu não posso sair criminalizando todo mundo, eu não sei quem fez e quem não fez. Essa lista está lá, se ela existe, né, ela está entregue a alguma autoridade da área da Justiça, não foi entregue ao Ministério da Agricultura. Assim que ela for entregue ao Ministério da Agricultura, todas as providências deverão ser tomadas. Por que eu falo de autocontrole? Porque o autocontrole cada um vai ter que ter responsabilidade pela sua marca, tá certo? O que o Ministério tem que fazer é que ele tem que atestar a qualidade do produto que entra, do frango, do porco, do boi, e dizer depois, pegar o produto acabado e dizer, olha, esse produto ele está dentro das especificações que a marca colocou. Ele é azul, amarelo, verde, tem acidez tal, tem rigidez tal. Enfim, é isso que a gente... Agora, as empresas têm que ter responsabilidade do que elas entregam. O Ministério não tem pernas. E aí acontece esse tipo de coisa. O fiscal tem que trabalhar sábado, ele não ganha para isso. Então, o jeitinho brasileiro é que não pode persistir. Nós temos que ter, cada um tendo o seu papel bem descrito, claro, do que é o papel do Ministério, o que é o papel das indústrias brasileiras, sejam elas, não é só de carne, não. É de leite, de ração, de frutas.
enfim, todas as empresas do agronegócio que o Ministério fiscaliza. Elas têm que ter comprometimento, seriedade com o seu consumidor, seja ele interno ou externo. Ministra, na Europa, nos Estados Unidos, existe um movimento bastante grande a respeito da preservação da biodiversidade e de a volta à preservação de sementes originais e tal, porque a gente vê que muito da agricultura atual, moderna, concentra, né, a produção em determinadas sementes e tal, enquanto sementes nativas, etc., são abandonadas. O Brasil é um campeão mundial de biodiversidade. O Ministério da Agricultura está cuidando da questão da biodiversidade? Tá. A Embrapa tem o maior banco de sementes do Brasil, onde ela preserva, onde ela tem toda, é enorme, né? Está tendo recursos para isso, especial atenção? Olha, recursos no Brasil eu estaria mentindo aqui para vocês, mas é claro que tem uma priorização em certas áreas, né? É uma área que a gente pode fazer muito mais por ela, mas ela não está totalmente abandonada, deixada. Nós temos aí gente muito boa pesquisando, nós temos muita gente coletando sementes aí na Mata Atlântica. Tem muitas feirinhas, né, ministra? Tem muitas feirinhas pelo Brasil de troca de semente. É muito interessante esse principalmente mercado. A agricultura familiar, eles têm uma série de sementes crioulas, né, que eles chamam, que são preservadas, e a Embrapa tem um grande banco de sementes. Falando em Embrapa, ministra, como é que vai a Embrapa? Uma das linhas do Ministério, foi divulgado isso, era fazer uma reorientação ou reorganização, não me lembro direito a palavra, mas nas linhas do Ministério, nas estratégias de atuação, fala isso. E parece que uma consultoria foi contratada e entregou à ministra ou ao Ministério um relatório, etc. A nossa joia da coroa, que é a Embrapa, como é que vai a Embrapa? É uma joia da coroa mesmo. Lá fora é referência do Brasil bom, é a Embrapa. Bom, eu pedi realmente, foi entregue agora, na sexta-feira passada. Nós estamos analisando, discutindo. A Embrapa, o modelo da Embrapa, que na minha opinião está errado. A Embrapa, ela como uma empresa pública, né, ela é muito engessada. E a pesquisa não pode ser engessada. Você não pode ter que fazer uma licitação para comprar uma lâmpada para o seu microscópio que queimou, né? Você não pode... Enfim, tem determinadas coisas que na Embrapa hoje existe uma dificuldade enorme, que as pessoas, às vezes, têm as suas pesquisas cerceadas por falta de agilidade no modelo que a Embrapa é hoje. Então, eu acho que a gente tem muito a progredir na Embrapa, né? A gente já ouviu a primeira reunião sobre esse assunto, nós vamos ter outras durante esse mês ainda, para poder achar um modelo para que a Embrapa volte a ser ágil, pesquisar e fazer com que hoje o pesquisador é que toma dinheiro no CNPq, no FINEP, para fazer a sua própria pesquisa. Ele assina, vai para a sua conta e ele faz bem feito e entrega a pesquisa. Agora, eu acho que a gente podia maximizar isso. Nós precisamos de tanta coisa no Brasil, na nossa área, que a Embrapa ela tem, se nós dermos suporte a ela, se o governo brasileiro voltar a dar agilidade, a dar recursos para a Embrapa, para a pesquisa, ela vai poder dar um outro salto, uma outra qualidade, em que ela agora ficou, durante esses anos, um pouco parada, um pouco cerceada. E é por isso... O Fernando tem e sobre a Embrapa mesmo, quer dizer, e a gente vê os resultados da Embrapa, que foram tão importantes aqui para o Brasil nas décadas de 70, 80, 90, quer dizer, eles vão diminuindo, né? Vão aparecendo cada vez menos e tudo mais tal. A gente sabe que a Embrapa tem um orçamento de pouco mais de 3 bilhões de reais. 3 bilhões e 700. 3 bilhões e 700, 85%, se eu não estou muito errado, é gasto com o pessoal, o que me parece haver um desequilíbrio nisso, quer dizer, por si só, né? Quer dizer, é pouco dinheiro e, na minha opinião, mal dividido. E segundo, competindo hoje, muitas vezes, porque tem que competir também, com empresas que investem bilhões e bilhões de dólares em pesquisas por ano. É o caso da Embrapa realmente ampliar as parcerias com a iniciativa privada, é o caso da Embrapa se concentrar mais em produtos que estão aqui importantes para pequenos produtores em algumas regiões.
O que a Embrapa deve fazer? Ou a Embrapa deve continuar fazendo pesquisa de soja? Como é que pode ser esse equilíbrio melhor aí da Embrapa para ela voltar a apresentar resultados? A Embrapa faz pesquisa sobre tudo. Pois é. Não é só sobre soja, até hoje faz pouco. Hoje até ela não é das mais competitivas, ela é competitiva, não é, vamos dizer, o escopo principal da Embrapa. Mas precisa mudar. A figura jurídica da Embrapa é que amarrou a pesquisa no Brasil. Então, existe esse desequilíbrio, né? Tem muita gente, né? E tem muito pouco dinheiro para pesquisa. E se a Embrapa vender os seus royalties, esse dinheiro vai para o Estado brasileiro, ele não pode, ele tem que voltar para a pesquisa. Então, essa reestruturação desse modelo de agilidade, que a Embrapa possa ficar com os seus recursos da pesquisa que ela faz tão bem, para ela poder multiplicar isso em outras pesquisas, em tantas áreas que a gente precisa. E hoje a gente já está na agricultura 4.0, lá na China. Eu não tive oportunidade, mas quero voltar lá, mas um secretário meu esteve visitando uma fazenda 5.0 já. Quer dizer, tudo no celular, ele controla a estufa, a luminosidade, enfim, tudo é controlado já de maneira digital e tudo funciona. Não era uma fazenda pequena, não, uma fazenda grande. Então, nós vamos ficar para trás se a gente não mudar imediatamente esse sistema da Embrapa e de outras, aí, das universidades. Nós vamos ter que trabalhar em rede com as universidades brasileiras, aproveitando o que tem de bom aí e concentrando em prol da tecnologia na agricultura brasileira. A gente vai para mais um intervalo. Já voltamos para o quinto, agora é novidade. Temos mais um bloco, quinto bloco, e é o último bloco da entrevista com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Só um instante. Estamos de volta para o quinto e último bloco da entrevista com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ministra, a senhora entrou para a política pelo PSB. A senhora já foi socialista? Não, mas entrei pelo PSB porque entrei pelas mãos de Eduardo Campos, que tinha um projeto muito maior que o PSB e que me convenceu a entrar no partido, porque eu até... eu achava que ele poderia ter mudado o nosso país lá atrás. Então, entrei nesse projeto, saí, porque depois, infelizmente, com a morte dele, o partido tomou um rumo muito diferente, que aí já não combinava mais com o que eu pensava de partido e de política. O Bruno agora vai fazer a pergunta. Ministra, aproveitando uma deixa do Chico, que falou sobre a questão dos problemas ambientais urbanos, né? A gente tem aí, nesses meses, aí, um problema sério, né, que é a poluição do ar. Principalmente uma cidade como São Paulo, que tem muito queima de combustível e tal. E nós temos também um grande produto que sai do campo, que é o etanol. Né? Um grande produto, que infelizmente eu acho que não é tão bem aproveitado. Né? Tudo bem que os carros estão sendo movidos cada vez mais a etanol, mas eu acho que seria uma solução para esse período que São Paulo passa e que as grandes cidades passam de inverno. Por que a gente não usa mais o etanol? Por que não tem uma política pública para se usar o etanol? Eu acabei de sair do evento que é o Ethanol Summit. Estava lá e essa é uma das discussões. Eu acho que o etanol é uma falta de uma política. Começou lá atrás, nos anos 70, quando tivemos a grande crise do petróleo, né, se apostou tudo no pró-álcool, né? E o Brasil precisa ter políticas de longo prazo, políticas continuadas, de Estado e não de governo. E o que aconteceu é que o etanol ele virou uma política de governo. Depois outros governos vieram e não deram a importância para o etanol que ele precisava ter. Uma matriz energética renovável. Graças a ele, talvez São Paulo não tenha a poluição de Xangai, de Pequim, de Cidade do México, de Jacarta, enfim, de outras cidades, grandes cidades como São Paulo. Agora,
eu acho que as coisas estão aperfeiçoando. Vão lançar agora um carro flex de bateria, etanol e gasolina. Então, eu acho que isso é um caminho. Agora, temos que lembrar que o Brasil tem um problema com etanol, porque agora, talvez com os Estados Unidos produzindo esse tanto de etanol de milho, né? Não é o nosso, mas o etanol de milho, pode ser que a gente consiga fazer do etanol uma grande commodity. Porque quando o Brasil ficou isolado, eu acho que esse foi um dos pontos que o etanol não caminhou. E o americano tem grande resistência, porque gostam de óleo diesel, né, gasolina à vontade. Então, eles não colocam a proporção que lá atrás eles disseram que colocariam na sua gasolina. Não seria uma boa medida, ainda mais para um governo liberalizante, facilitar a distribuição do etanol? Você precisa produzir lá, precisa centralizar tudo, vai para a Petrobras. Isso daí tem um custo, é uma coisa absurda isso. Por que não abre esse mercado para ver uma melhor... O preço cairia muito? Chico, isso será aberto em breve. É uma discussão que esteve aí muito tempo, mas já existe um consenso de fazer a distribuição direta, né, da usina para os postos de gasolina. Isso está andando muito rapidamente. A ANP está estudando isso. Eu sou do Conselho do Ministério de Minas e Energia e isso aí é um assunto que está lá dentro muito fervilhante, que deve em breve ter um resultado positivo para essa facilitação, enfim, para simplificar e ter menos custo com a distribuição. Ministra Daniela tem uma pergunta. Ministra, sobre vendas de terras para estrangeiros, gostaria de saber qual é a visão da senhora e se existe consenso sobre esse assunto dentro do governo. A minha visão, eu sou favorável. É claro que com determinados parâmetros. A Amazônia, vamos tirar fora, mas nós temos que dar uma compensação, que é aquilo que eu disse, nós não podemos manter a Amazônia só na pobreza. Mas terra para estrangeiro, eu acho que nós podemos fazer. Isso é minha opinião pessoal, personalíssima. Tá? Nunca discuti esse assunto no governo. Eu soube lá no passado, quando eu era deputada na frente parlamentar, e esse assunto foi muito debatido, né? E havia uma resistência no governo anterior da ala militar. Porque nós temos fronteiras aí com vários países, enfim. Mas eu acho que é um assunto que tem que amadurecer e, na minha opinião, tem que acontecer. Eu acho que isso vai trazer muitos benefícios para várias áreas, vários segmentos. O setor da cana-de-açúcar é um que será altamente beneficiado, o setor de celulose, eucalipto, aí, também será muito beneficiado. E o próprio produtor de grãos, que ele pode ter como garantia a sua terra, que hoje, para determinados fundos estrangeiros, você não tem como dar garantias, porque ele não tem como, se tiver problema, tomar essas terras, porque é proibido numa limitação muito pequena dos módulos aí rurais enfim, que a pessoa pode dar como garantia. Acho que o Ernesto Araújo não vai gostar disso. O Ernesto Araújo não vai gostar disso. É a opinião dele, a minha... Nem sempre a minha é igual a dele. Eu não sei o que ele pensa, nunca conversei com ele sobre isso. Raquel, quer perguntar? Ministra, eu queria usar aqui um pouquinho a sua experiência como deputada. O setor agrícola foi um dos principais apoiadores do governo Jair Bolsonaro, aí de primeira hora ainda durante a campanha, né, o então candidato. Mas a gente sente que a relação se estremeceu um pouco, seja com os embates por conta do chanceler Ernesto Araújo, seja pelas restrições orçamentárias. Quando a gente conversa com representantes do setor, muitos dizem, temos que apoiar as reformas, mas não temos que apoiar incondicionalmente o governo. Como é que a senhora avalia hoje a relação do setor com o governo Jair Bolsonaro e como é que isso se reflete aí no alinhamento dos deputados da frente que a senhora dirigiu com as reformas propostas pelo governo? Raquel, eu penso um pouco diferente de você. No início, realmente, nós tivemos alguns ajustes de conduta por determinados temas. Mas hoje, eu quero te dizer que a frente fez uma coisa muito inteligente. Procurou o embaixador Ernesto e tiveram uma reunião na semana passada para poder mostrar para o Itamaraty o que é que ele pode fazer de bom para o setor agropecuário. Então, nós estamos hoje em lua de mel
com o ministro Ernesto, o setor agropecuário. É claro que vamos divergir algumas vezes em alguns assuntos. Com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente tem sido um aliado do setor agropecuário, né? Quando ele tem que fazer alguma decisão que pese mais para um outro lado e o setor agropecuário vai ficar prejudicado, ele sempre me chama, a gente discute e vê como é que a gente pode encaminhar para não prejudicar o agronegócio brasileiro, seja ele como um todo, né? Não só, enfim, todo, porque a agricultura hoje é uma só. A agropecuária brasileira hoje é uma só. Está toda no Ministério da Agricultura e sendo olhada de uma maneira igual a todos os segmentos. Então, eu vejo que não... É claro que tem assuntos que nós não podemos concordar, mas eu acho que, no balanço geral, o setor agropecuário está feliz com o presidente Jair Bolsonaro. Ministra? Que assuntos? Que não podemos concordar, que o setor não pode concordar com o governo? Pode ter alguma, não sei, até hoje, vamos dizer, todos os assuntos, problema indígena, né, que a FUNAI foi um tendão de Aquiles lá, com a maneira que a FUNAI estava encaminhando os assuntos, se ajustou, se conversou, vai voltar agora, foi uma decisão do Congresso, vai voltar para o Ministério da Justiça. Agora, há diálogo. Então, eu acho que isso é importante. Eu não vejo que o setor agropecuário está descontente com o presidente Jair Bolsonaro, não. Houveram algumas coisas que o setor pensava, mas foi lá, expôs, né, e as coisas estão caminhando. Ministra, o que exatamente faz o Naban Garcia no Ministério? Ele é o secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura. Ele cuida de reforma agrária? Ele cuida da política nacional fundiária brasileira. O INCRA está subordinado à secretaria dele, né, onde nós estamos fazendo um levantamento de todo o cadastro que eu disse aqui, dessa regularização que precisa ser feita, enfim, desses 90 milhões aí de hectares que o Brasil tem debaixo do INCRA. E o que houve exatamente com a questão da FUNAI, ministra? A gente viu que saiu o Franklin Berg, né, que era o presidente da FUNAI, no caso. Qual era o problema ali do Ministério da Agricultura, do agribusiness com a FUNAI? O que a FUNAI estava fazendo que o agribusiness não estava gostando, no caso que a senhora falou que houve um ajuste? A relação com o general Franklin Berg, ela já não foi boa lá atrás com o setor, né? Enfim... Agora, nesse momento, na verdade... Qual era, assim, o ponto de choque? É que ele não fez as devidas correções, porque esse é um assunto tão delicado e um assunto que o Brasil precisa sentar e resolver, né? Hoje é um jogo de todo mundo perde. Ninguém ganha com esse assunto, nem os indígenas, nem os produtores rurais. Existem laudos que foram feitos de maneira duvidosa no passado, propriedades que têm escritura há mais de 100 anos, que foram invadidas, e aí tem lá colocam lá meia dúzia de indígenas, e essa propriedade nem o indígena recebe, não pode tomar posse, nem o produtor rural tem a sua terra de volta, perde todo o seu gado. Enfim, tem casos tristíssimos para os dois lados. Então, é um assunto que precisa ser resolvido. E lá tem que ter uma pessoa que ouça, que seja do diálogo, que cumpra a lei, né? A FUNAI, ela tem algumas coisas que ela está acima da lei, porque ela ela recebe a sugestão de que aquela terra deveria ser terra indígena, aí ela vai lá, ela faz a avaliação se é ou não, o laudo antropológico ela faz, depois ela comunica a quem está em cima da terra. E eu acho que o grande problema que nós temos é decidir o marco temporal. Porque a Constituição ela foi muito clara, ela disse que outubro de 1988 era a data se tivesse ali índio ou produtor, ele era dono daquela terra. E, infelizmente, não há um entendimento aí entre o Ministério Público Federal, a FUNAI, o governo executivo, e aí tudo é judicializado. E essas judicializações levam 20, 30 anos. Tem muita gente que já morreu, perdeu sua terra, e ele não sabe até hoje, os descendentes, se é do índio ou se é da família. E o que acontece? Nós esperávamos que a gente tivesse
o setor agropecuário esperava que ele tivesse um melhor diálogo com quem estivesse à frente da FUNAI. Eu acho que foi só uma questão, mas que agora, não sei quem vai para a FUNAI, não é um problema hoje da agricultura, é um problema da justiça, eu não sei quem vai para lá, mas eu espero que haja diálogo e que a gente resolva, porque todo mundo perde nesse assunto. O Brasil perde com a imagem, os produtores que foram retirados da sua área perdem, os indígenas estão cada vez mais indigentes no nosso país. A senhora é neta e bisneta de governadores do Mato Grosso. Portanto, a senhora é conterrânea do Marechal Rondon, que criou a FUNAI. O que a senhora acha do Marechal Rondon? Acho que foi um grande brasileiro, prestou um grande serviço ao Brasil, pacificou muita coisa, a época dele, mas o Brasil, de lá para cá, andou, o mundo evoluiu, né? Então, as teorias dele são muito boas, né? Ele, na verdade, nós precisamos agora olhar para frente. Ele deixou o começo, agora nós precisamos caminhar. Mas não existiam, naquela época, essas contendas que se tem hoje nesse assunto indígena no Brasil. E nós não precisamos ter hoje também, porque nós temos várias diferenças entre as mais diversas etnias no Brasil. Nós temos índios que já estão aculturados, que não querem mais caçar, pescar e viver na terra. Tem outros que precisam disso. Tem índios que são agricultores, tem outros que não são caçadores, tem índios coletores de sementes. Então, não dá para se fazer uma política e só querer dar a terra para o índio. Tem muitos que querem ter a terra, mas também querem produzir. Eu mesmo visitei uma tribo lá no Mato Grosso e tenho recebido dezenas e dezenas de índios que querem poder produzir nas suas áreas. Inclusive, era uma das políticas do Marechal Rondon a livre escolha, né? Que o índio deveria escolher se quer se aculturar ou não. Isso está na OIT 169. Ele é que tem que dizer o que é que ele quer. A escolha é dele. E hoje no Brasil, infelizmente, não é assim. Ministra, Raquel. posse de arma. O presidente Bolsonaro transformou isso, já era uma bandeira de campanha, virou uma prioridade no governo, e ele tem discutido muito e editado decretos para que o homem no campo tenha a arma e possa usá-la de uma forma um pouco mais indiscriminada do que é hoje. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Isso é uma demanda do setor, isso é uma agenda do presidente? Como é que a senhora vê essa questão? Eu acho que é uma agenda do presidente, mas que o setor endossa. Por quê? Porque quem mora lá nas profundezas aí do mato, muitas vezes precisa ter uma arma para poder se defender, não só de pessoas, mas também de animais, né? A gente volta e meia vê gente lá no Pantanal que hoje não se mata mais onça, é proibido, é crime, inafiançável. O que se proliferou de onças no nosso Pantanal, que não tinha antigamente, e hoje tem pessoas que têm medo de morar, que não consegue levar um funcionário, uma pessoa para morar nas fazendas, porque elas têm medo de não poder, elas não têm como se defender. Então, eu acho que a arma ela pode ser dada ao homem do campo e para ele, para sua autodefesa pessoal. Eu concordo com isso. E tem que abrir uma temporada de caça à onça, assim, mesmo para... Não, porque nos Estados Unidos tem temporada de caça ao veado. Com certeza. Que virou um... Olha, tem onça, eu vejo aqui andando, aqui nas cidades aqui de São Brasília. Paulo, lá no meu estado, Campo Grande, volta e meia tem onça andando próxima à cidade, em bairros. Eu acho que tudo tem que ter equilíbrio. Eu acho que a palavra equilíbrio na vida ela é muito boa. E tem que ter equilíbrio para tudo. Nós já javali tivemos problema do jacaré. Javali, né? O javali. O javali é um problema que nós vamos ver em breve. O javali é seríssimo, seríssimo. Certo. Ministra, a gente está encerrando o programa e, infelizmente, gostaríamos de ter mais um bloco, mas eu queria perguntar para a senhora das suas preferências musicais. A senhora gosta da música brasileira? Jazz. E bossa nova. Tem alguma música que é, assim, especial para a senhora? Marina Morena. E qual o seu livro de cabeceira? Eu leio as coisas mais variadas. Ultimamente não tenho tido muito tempo, tenho usado o livro
do meu professor Roberto Rodrigues, Agricultura é Paz, né? Estou olhando alguns capítulos e estou olhando Sapiens. Estou achando muito interessante, então, nas minhas viagens de avião por aí, eu tenho lido, já estou bem avançada e estou gostando muito. E uma frase para terminar? Eu acho que o mundo tem que ser do diálogo. O diálogo e o equilíbrio pode trazer a paz. Se fechar, é muito ruim. Obrigado, ministra. Estamos chegando ao final de mais desta edição do Roda Viva. Agradeço a participação do Fernando Lopes, da Raquel Landim, da Daniela Milanese, do Bruno Blecher, do Chico Graziano e do nosso cartunista super produtivo, Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora, especialmente a ministra Tereza Cristina. Boa noite, boa semana a todos. Segunda-feira tem mais. Até lá!